conhecimento daquilo que nós vamos recebendo da palavra de Deus, pois nós sabemos e a cada dia vamos vendo, na verdade, com os nossos olhos naturais, que as coisas que vão acontecendo ao nosso redor, elas vão estando totalmente contrárias, não é, àquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos entender uma coisa, querido. Deus, Ele vai cumprir a sua palavra em nossa vida, independentemente de tempos, de épocas, de estações. Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na verdade, não é? E eu sei que isso é algo bem particular da vontade de Deus para a nossa vida. E essa noite nós vamos estudar um pouco aqui um ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe para aquela igreja de Corintos, não é? Que eu acredito que a compreensão dessa verdade vai nos colocar dentro da verdadeira identidade com Cristo, que Deus conquistou para nós naquela cruz, né? Pois nós sabemos que o conhecimento da palavra, ele sempre vai conflitar, confrontar contra as coisas que a gente vê visivelmente falando, contra argumentos que a gente já trouxe desde o mundo, e contra os que vão se levantar para combater o conhecimento da palavra que chega para nós. E eu sei que nós precisamos entender isso. Eu queria ler o texto com você, tá bom? E se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 10, aleluia, e o versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, certo? Esse texto eu acredito que ele vai se tornando bastante conhecido da igreja do Senhor Jesus, né? Quando a gente vai começando a conhecer a palavra. Mas o apóstolo Paulo, ele estava a cada dia levando as pessoas a entenderem que existe um que não quer de maneira nenhuma que nós vivamos a vida de Cristo. Existe um que não quer de maneira nenhuma que nós possamos de verdade andar naquilo que Jesus conquistou para nós. Existe um que não quer de maneira alguma que nós possamos não só desfrutar do que o Senhor já fez por nós, como também de compartilhar com aqueles que ainda não conhecem. E é interessante porque o apóstolo Paulo, né, ele vem falando de coisas, e eu queria começar com você a partir aleluia, eu queria começar a partir do versículo 2, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, diz assim: suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor ou audácia, tal como penso que ousarei agir, para com alguns que imaginam que nos conduzimos nos padrões meramente humanos. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, da nossa luta, dependendo da versão que você esteja, não são terrenas ou carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando ou destruímos vãs filosofias e a arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude de rebeldia, assim que alcançardes a perfeita obediência. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O apóstolo Paulo estava falando aqui de quê? Olha, pessoal, nós não andamos mais segundo os padrões humanos, não andamos mais segundo o sistema desse mundo. E quando se fala disso, né, o apóstolo Paulo mostra que ele estava no mundo, mas ele não procedia, não agia mais como o mundo queria impor para ele. E ele escreve aos Coríntios agora mostrando que, olha, mesmo estando na carne, né, na versão tradicional de João Ferreira de Almeida, diz: nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Aí ele diz: derrubando nós sofismas
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nessa versão de King James, né, ele diz que destruindo vãs filosofias e a arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. É interessante porque nós precisamos entender uma coisa. Todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, um argumento, né, como é que eu posso dizer, rapaz? Uma ideia se levanta em nós de que como aquilo vai se cumprir em nossa vida, e tentando nos levar a olhar para o sistema natural e procurar uma lógica para que a gente fique convencido de que aquilo vai se cumprir, porque a gente vê tudo favorável. Mas, na verdade, nós precisamos entender, querido, que esses argumentos se levantam para tirar a nossa atenção do conhecimento da palavra e nos levar a ficar convencidos de que aquilo não é possível, de que não vai acontecer, de que não dá, de que pelo que eu estou vendo parece que a coisa não vai. E esses argumentos se levantam para que as pessoas elas percam, na verdade, né, esse combate que sempre vai haver quando a gente recebe a palavra. Porque eu estava meditando nesses dias e até vou estar ministrando mais, né, de um tempo maior aqui na igreja, e a gente começa a perceber que todas as vezes que nós recebemos uma palavra, seja em qualquer área, a gente percebe uma oposição rápida se levantando, até nas situações naturais. Porque o diabo não quer que a gente compreenda, e ele levanta um argumento. Tá bom, se tu é sarado, porque tu ainda está sofrendo isso? Porque isso ainda está doendo? Porque tu ainda passa por isso? Tu acha que é assim mesmo, e a pessoa fica sozinho lá, dizendo, o pastor disse. Não diz nem a Bíblia disse, diz o pastor disse, mas é porque ele não está sentindo o que eu estou sentindo. Aí a pessoa começa a ficar convencida de que, se eu fosse sarado mesmo, por que eu estava sentindo isso? Se eu fosse abençoado mesmo, porque eu estaria com essas contas aí para pagar, e cadê que eu abençoado e passando por isso? E na verdade os argumentos vão se levantando para que o diabo consiga construir uma fortaleza, onde ele prenda as pessoas a viver uma vida, né? Eu não sei se essa é a palavra certa, mas uma vida medíocre, tendo tudo para viver uma vida poderosa. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, somos nós quem derrubamos esses sofismas, ou esses conceitos de filosofia, ou toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que nós possamos levar cativo o nosso pensamento carnal à obediência de Cristo. Se Ele disse, é assim, está feito, eu creio, obrigado Senhor, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não estou pegando em nada, mas esse pensamento, ele não vai me roubar o foco, ele não vai me tirar do trilho, ele não vai me levar a falar de uma forma diferente, a ter um comportamento diferente, porque na verdade, né, toda fala, todo comportamento é produto de um pensamento, querido. A palavra de Deus vai construindo em nós uma condição de nós termos um comportamento que as pessoas vão estranhar. Por que fulano se comporta assim? Porque a maneira que ela crê, a maneira que ela vai construindo a sua mentalidade nova em Cristo, né, vai levando ela a viver um estilo de vida. Quando eu falo de comportamento, estou falando no sentido geral mesmo. Como ela se comporta diante das adversidades, como ela age diante de uma afronta, como ela se move diante de um sintoma, como ela fala diante de uma escassez, ou seja, todo um comportamento, né, ele vai sendo construído de uma forma nova, quando esses argumentos, esses sofismas, essa arrogância de filosofia, quando ela vem, não encontra espaço. Porque quando encontra espaço, a gente vai ver muito filho de Deus dizendo, eu sei, mas é porque, sabe, tem quando Deus não quer fazer na vida da pessoa, eu não sei o que é que acontece, mas fazer o quê? Outras pessoas ainda dizem, não, se Deus quiser fazer, Ele faz, porque agindo Deus, quem impedirá? Eu posso te dizer, querido, nós podemos impedir o agir de Deus na nossa vida. Se nós deixarmos os argumentos, né, a altivez que o diabo traz para concorrer com a palavra prevalecer. Porque, na verdade, todas as vezes que a palavra de Deus vai chegando para a nossa vida, seja em que área for, vamos dizer assim, tem pessoas que dizem, rapaz, meu casamento não tem mais jeito.
E a palavra chega para ela, começa a trazer para ela uma estratégia, uma direção, para que ela haja daquela forma, confie na ação do Espírito Santo, operando no coração da outra pessoa, agindo a favor dela. Mas se aquele argumento permanece lá, se aquela fortaleza não é destruída, o comportamento daquela pessoa não vai mudar. Não tem mais jeito, vou fazer mais nada, vou fazer o meu, está tudo certo, e ela continua vivendo daquela forma. Mas quando pelo poder da palavra ela derruba essas fortalezas, ela agora vai dizer: rapaz, eu vejo meu casamento restaurado. Pai, eu vou agir segundo a tua palavra. O Espírito Santo vai operar ao meu favor. Com certeza Deus vai agir naquela área, vai alcançar fulano em sonho, vai alcançar em visão, vai levantar pessoas. Eu não sei como é, eu sei que Deus vai operar ao meu favor. O negócio é que essa condição vai levar primeiro a pessoa a estar bem, a não viver uma vida de ansiedade, de angústia, de maldição liberada dentro da sua casa. Pelo contrário, vai mudar todo o comportamento daquela pessoa. Mas perceba que, para que essas coisas se estabeleçam, é necessário nós derrubarmos argumentos, altivez, arrogância, e trazer o nosso pensamento para concordar com a palavra. Porque hoje nós sabemos, né? Eu sei que muitas pessoas podem dizer: o pessoal, esses crentes, diz que só vai melhorar, que estão vindo tempos de abundância, mas eu só ouço no jornal que vai terminar acontecendo isso, ou aquilo outro. Sim, tá bom. Agora a gente tem dois pensamentos para a gente ocupar o nosso tempo. Se é com aquilo que Deus disse, ou é deixar o diabo continuar construindo uma fortaleza que vai mudar todo o comportamento da pessoa. Se uma pessoa vive sem expectativa, querido, ela vai começar a viver uma vida como que paralisada, imobilizada. Mas quando ela se desperta para uma expectativa, ela se prepara, ela se anima. É como aquela pessoa que está naquela expectativa de que chegue aquele dia da festa, ou chegue aquele dia do primeiro emprego, ou chegue naquele, ela vai se preparando, se animando. Rapaz, faltam 8 dias, faltam 5 dias, e você não vai ver aquela pessoa: falta 5 dias, eita meu Deus, eixe, já sei, vai ser a maior agonia. Não, pelo contrário, a gente vê pessoas, né? Quando as fortalezas do diabo se instalam na mente dela, aí a gente vai ver pessoas dizendo mesmo: eita, chega, estou vendo, daqui a alguns dias vai começar a agonia de novo. Eu não sei não, vai terminar endoidando. Isso é resultado de um pensamento, querido. De algo que o diabo se instala na mente de uma pessoa e leva ela a viver uma vida sem expectativa. E é por isso que a Bíblia, né, ela trata muito conosco hoje, principalmente na nova aliança, que nós já temos a natureza de Deus em nós, ou se não temos, precisamos ter, dessa área que vai levar a cada dia eu e você a assumir a nossa verdadeira identidade. Nós temos uma identidade, né, que vai dizer a nossa filiação, quem é o nosso pai, a nossa mãe, dia do nascimento, tal, está tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós temos uma nova identidade em Cristo, meu irmão, e precisamos assumir ela a cada dia. E eu sei, claro, né, que muitas pessoas sabem também que essa identidade ela não é assumida no sentido instantâneo. A identidade é dada no sentido instantâneo. Temos uma nova natureza, somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, somos morada do Espírito instantaneamente, querido. Mas para andar dessa forma, a gente precisa a cada dia ter esse entendimento de que as fortalezas que o diabo levantou, elas não vão, meu irmão, contribuir em nada para que a gente ande dessa forma. É a mesma coisa quando Deus fala conosco: rapaz, eu tenho um chamado para você. Olha, eu quero você fazendo isso. A pessoa vai, os argumentos que se levantam são uma boa parte dos argumentos do passado. Eu já fiz tanta coisa, nunca deu certo, e por que eu vou fazer isso? Será que Deus vai me usar dessa forma que Ele está dizendo mesmo? Ou sei não, vamos ver, né? Se for da vontade de Deus, um pensamento assim faz a gente não fazer nada, querido. Mas quando a gente entende: rapaz, se Deus disse, Ele vai cumprir, eu só preciso fazer a minha parte agora. Então agora eu vou me animar, vou buscar, vou desejar, vou orar, vou meditar, vou me conectar com pessoas que sabem mais do que eu, porque eu sei, rapaz, Deus falou comigo, Ele vai me usar, e eu sei que Ele vai me usar do meu jeito, mas Ele vai me usar, aleluia, pronto.
Então nós precisamos a cada dia, meu irmão, desenvolver essa consciência. Por quê? Porque a Bíblia diz que as armas, né, da nossa luta, elas não são mais de maneira carnal, não é na nossa força, querido. O que nós precisamos entender é que o nosso pensamento, ele tem que estar a cada dia conectado àquilo que a palavra diz, meu irmão. Eu gosto de um texto, claro, gosto de um bocado, de um monte, mas preste bem atenção nisso aqui. Filipenses, eu acredito que é Filipenses, capítulo 2, pronto. Aleluia. Aí ele diz assim, versículo 1, Filipenses, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, alguma coragem de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Querido, Deus não quer que a gente pense como o mundo pensa. Deus não quer que a gente viva preso nas fortalezas que o diabo criou, conseguiu construir durante o tempo que a gente ainda não tinha Jesus. É impossível viver uma vida nova com os pensamentos velhos, irmão. E eu sei que muita gente, às vezes, dentro da igreja, ouve a palavra, mas ela não consegue assimilar no sentido de meditar naquela verdade, a ponto de derrubar isso, querido. De derrubar esse complexo de inferioridade, de derrubar esse complexo de viver apegado, conduzido só pelo emocional. Meu irmão, um filho de Deus, ele não vai conseguir viver o que Deus tem para ele, se ele for totalmente emocional. E eu sei que nós, depois que nascemos de novo, nós não perdemos as emoções, não perdemos os sentimentos, não perdemos a vontade, não perdemos nada disso. Nós continuamos com tudo isso. Só que agora, com a palavra, a gente vai colocar cada coisa dessa no seu devido lugar, querido. A Bíblia não diz que os filhos de Deus são guiados pelas suas emoções. A Bíblia não diz que os filhos de Deus são guiados pelos seus sentimentos. A Bíblia diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender que, quando é que isso vai começar a operar de uma forma maior, pastor? Boa pergunta. Quando nós vamos recebendo a palavra, derrubando as fortalezas, os argumentos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo o pensamento à obediência de Cristo. Porque enquanto eu ou você, ou qualquer um de nós, vivemos somente guiados pelo sentimento, Deus não vai poder nos levar onde Ele diz que vai nos levar. Deus não vai poder fazer aquilo que Ele diz que quer fazer. Deus não vai poder nos usar da maneira que Ele quer nos usar. É por isso que nós, a cada dia, precisamos entender que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, olha, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, aí ele diz, né, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só Espírito e em uma só atitude. Aí é interessante porque ele diz, nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E a gente ouviu aqui algo interessante. É que a partir do momento que a gente considera uma pessoa superior a nós mesmos, nós fazemos dela um canal de Deus, pelo qual a gente pode receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nós não estamos fazendo por rivalidade, não estamos fazendo por vaidade, não, querido. É pela compreensão daquilo que Deus nos chamou para fazer. Tendo o mesmo modo de pensar que Jesus teria, ou que Jesus tem. Porque nós agora é que vamos viver nesse novo estilo de vida, entendendo que vão se levantar argumentos, meu irmão. Em qualquer área. E eu fico pensando, pronto, a tônica do nosso ministério é família. Família eu valorizo. E às vezes eu fico pensando, poxa, será que as pessoas não entendem o quanto o diabo vai atacar as famílias mesmo? Para que esse argumento de que família é de Deus, que funciona como Deus deseja, que pode se tornar uma bênção, e as pessoas não estão nem aí.
Aí o diabo consegue frear o marido através da esposa, ou a esposa através do marido, ou os dois através dos filhos, e fica aquele joguinho, porque o diabo sabe muito bem, querido, como levantar estratégias para querer parar as pessoas. Mas se um busca, se o outro busca, se um medita, o outro medita, sabe como se mover, aprende a se defender dos argumentos, meu irmão, sentimentos errados vão se levantar de um para com o outro. Vontade de falar coisas que podem até ferir ou frear o outro vai se levantar. Mas quando esses argumentos se levantarem, se o meu pensamento estiver a cada dia sendo trazido à obediência de Cristo, não vai sair pela minha boca, meu irmão. Um comportamento estranho não vai se instalar lá por muito tempo, porque a palavra vai derrubar essas fortalezas, querido. E nós vamos poder desfrutar e ser um canal daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Pode ser que tenha falado ao meu, a você que está nos assistindo. Querido, nós precisamos despertar. Porque às vezes a gente estava vendo até aqui, né? O pastor falou hoje. As pessoas agora, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus vai voltar mesmo, querido. Agora essa mentalidade, esse pensamento, pode nos levar a dizer, vou fazer mais nada, vou investir em mais nada, quero crescer mais nada, ou dizer, rapaz, Jesus está voltando, agora é que eu vou crescer, agora é que eu quero avançar, agora é que eu quero prosperar para que eu possa resgatar o máximo de pessoas possível, agora é que a gente tem que expandir mesmo, porque Ele vai ter que nos pegar fazendo alguma coisa. E não é preso nos nossos sentimentos, não é preso nas nossas emoções, pelo contrário, Ele vai nos pegar a cada dia em atividade, meu irmão, com o sentimento certo, com a intenção certa, com a atitude certa, com o desejo certo, porque essas coisas elas podem ser organizadas pelo poder da palavra implantada em nós, querido. Tiago diz que a palavra implantada em nós é poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra salvação também tem um sentido no original, né, de restauração, de organização, de preservação. Então nós podemos ter, querido. Enquanto todo mundo está bombardeado, com medo disso, com medo daquilo, uma má notícia, outra e outra, deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que nos guarda numa situação, é o mesmo Deus que vai nos guardar em todas as situações. O mesmo Deus que nos socorre em uma situação, é o mesmo que vai nos socorrer nas outras. O mesmo que nos supre numa, é o mesmo que vai nos suprir na outra. Agora, nós precisamos dar liberdade para isso, né? E isso começa, né, depois do novo nascimento, pela renovação da nossa mente mesmo. Se nós não aprendermos a guardar o nosso entendimento, eu vou te dizer, meu irmão, vai ser meio complicado viver em Cristo nesses dias. Porque às vezes as pessoas ouvem coisas e de repente fecha, crise, aquilo outro. Sim, meu irmão, ei. Aí Deus disse, olha, eu falei, mas era se não tivesse crise. Olha, eu falei, mas era se não se levantasse obstáculo. Olha, eu falei, mas era se tudo tivesse favorável. Não tem isso na palavra. Ele disse, eu falei, eu cumpro. Eu disse, eu completo. Eu prometi, está feito. Então não é naquilo de que Deus falou, a crise levantou. Aí Deus disse, olha, é o seguinte, eu não vou ter condição não. Pelo contrário, querido. Deus vai fazer no meio da crise para as pessoas dizer, rapaz, era Deus mesmo. Isso só sendo Deus. Não tem condição, não foi na força deles não. Não foi na sabedoria deles nada. É Deus mesmo. Porque Deus vai operar, meu irmão, em meio a qualquer situação. Só que nós precisamos a cada dia, do lado de cá, entender que o diabo levanta argumentos, o diabo levanta sofismas, o diabo vai trazer através de vãs filosofias, argumentos, que vai dizer a gente, vai levar a gente a pensar, não, mas é assim mesmo. Porque nesses dias eu fiquei meditando nisso, eu digo, se o reflexo de uma natureza maldita, pecaminosa, né, é tudo aquilo que a gente vê aí, as pessoas depressivas, ansiosas, mentirosas, doentes, morrendo antes do tempo, isso é resultado da natureza de Adão, querido. Mas a natureza de Deus em nós deve haver um reflexo oposto. É saúde, é alegria, é paz, é segurança, é prosperidade mesmo, é direção, porque é reflexo de uma natureza, meu irmão.
Então nós precisamos entender que assim, né, como a gente trouxe e passou por muito tempo o reflexo da natureza de Adão, nós agora devemos manifestar o reflexo da natureza de Cristo em nós. O que vai determinar isso é o quanto nós derrubamos as fortalezas, destruímos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus e levamos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. O que determina isso é o tanto quanto nós recebemos a palavra com mansidão, que porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. É o tanto quanto nós vamos nos envolvendo com a palavra e tendo comunhão com o Espírito para que isso a cada dia vá nos fazendo avançar. Porque senão, meu irmão, não é pelo fato de somente de estarmos dentro de uma igreja que vai determinar toda a nossa vida. Na verdade, eu sei que estar em uma igreja é o primeiro passo, né? Eu acredito que é a gente até dizendo com a nossa atitude, pronto, eu estou aqui exposto à verdade da tua palavra. Agora, o vivenciar ela ou não, é outra decisão que a gente vai tomar depois que a gente sai. Porque a gente recebe a palavra, a situação está toda contrária, o diabo levanta um argumento, tu não está vendo não, como é que isso vai mudar? Como é que isso vai acontecer? Tu acha que tem jeito aqui? Tu acha que vai acontecer isso mesmo? Aí a gente olha, aceita o argumento do diabo e diz, ele não está passando por isso que ele falou. Ah, não é ele que está sentindo isso? Ah, assim é bom demais. Falar, mas não está passando. Então o diabo ganha naquele argumento e continua mantendo a pessoa da mesma forma que ela veio, ouviu, voltou, permaneceu da mesma forma. Mas quando esse argumento se levanta, tu acha que vai ser assim? Tu acha que vai acontecer? Tu acha que vai dar certo? A pessoa vai. Por quê? Porque aquele que falou não mente. Porque aquele que disse, tudo que ele disse, ele cumpriu. Porque ele tem poder para cumprir o que fala. Porque eu não estou só, o Espírito do Senhor habita em mim, está comigo, ele vai me capacitar. Eu não sei o que fazer, mas o Espírito de Deus vai me dar a direção. Então esses argumentos, querido, que o diabo levanta, eles não vão encontrar muito espaço, e a gente começa a perceber que de verdade não é na nossa força, querido. Que de verdade não é na nossa habilidade natural, ainda que a nossa habilidade natural possa servir de pano de fundo. Mas se não for na capacidade de Deus em nós, a gente vai dizer, não, eu tenho que ficar aqui, porque aqui estão os meus sentimentos, estão minhas emoções. Deus não nos chamou para viver por sentimentos e emoções, irmão. Nós vamos ter sentimentos, né? Vamos ter emoções, vamos nos alegrar, vamos chorar, vamos ficar ressentidos, vamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, dependendo da situação, quando o diabo disser chora, a gente, ha. Quando o diabo disser ri, a pessoa, não, vou rir não, porque isso não é digno de eu rir, eu vou ter que converter esse riso em choro. Então a gente vai andar um pouco meio dizendo ao diabo, não é você quem vai ditar como eu vou viver. Mas eu vou viver segundo a vontade de Deus. A carne vai chiar, vai, a gente já sabe. Todas as vezes, querido, que a gente vai andar segundo a palavra, o primeiro inimigo que a gente encontra é a nossa própria carne, que não quer. Já está escrito, meu irmão, a carne não quer fazer o que o Espírito deseja. Então, todas as vezes que a gente perceber um argumento se levantar, que a nossa carne diz, não, mas eu tenho razão, o Espírito deve estar tão forte que ele diga, com razão e tudo, vai obedecer a Deus. Pronto, isso é derrubar os argumentos, meu irmão. Não, mas eu estou certo. Pronto, você, carne, está certa, mas mesmo estando certo e tudo, vai obedecer a Deus. Isso é o que vai fazer toda a diferença na vida de um filho de Deus. Se o filho de Deus não entende isso, ele sempre vai ficar com eu tenho razão, com eu estou certo, mas também sou eu que tenho que fazer, mas é porque, meu irmão, esse negócio não pode prevalecer em nossa vida, querido. A gente precisa a cada dia estar disposto a dizer, Pai, eu vou ficar com a tua palavra. E a gente vai vendo, né, situações que o apóstolo Paulo mesmo fala lá em Coríntios, né, que ele diz, olha, em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados. Eu quero ler com você lá. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano. Aleluia.
Oh, aleluia. Versículo 7. Continuando o que a gente começou. Estou quase terminando já. Aí ele diz assim, vê, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. O cara que ele estava dizendo aqui, meu irmão, a gente vive esse estilo de vida, não mais terreno, não mais de maneira carnal, para que a gente ia entendendo que nós somos de carne e osso. Esse negócio de dizer, não, mas é porque nós somos de carne e osso, mas é porque nós somos falhos, mas o apóstolo Paulo tinha consciência. Nós trazemos esse poder em vasos de barro, sabemos que somos de carne e osso, fisicamente falando, mas para que as pessoas entendam que isso que a gente faz não é na nossa força. É para a glória de Deus mesmo. É por causa de Cristo em nós, da presença dele em nós, da vida dele em nós, da natureza dele em nós. Aí ele diz, não é? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder todo, ou que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Aleluia! Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Querido, o apóstolo Paulo ele diz, olha, sofremos pressões de todos os lados, mas, contudo, não estamos arrasados. Ele diz, olha, somos atribulados, contudo, não angustiados. Ou seja, é interessante porque, se não me engano, 2 Coríntios 9, ou é 1 Coríntios 9, ele mostra, né, faz uma lista, e ele começa a mostrar que o apostolado dele era de uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, abrangente, ou levava muito mais pressões, do que até mesmo os 12, porque ele disse, olha, era perigo de rio, era naufrágio, era falsos irmãos, era salteadores, era prisão, era escárnio, era açoite, era perigo de morte, mas com tudo isso a gente ainda se preocupava com as igrejas. Não vivia uma vida dizendo, meu Deus, olha, é espinhoso, irmão. Olha, o fardo é pesado, irmão. Olha, tem que passar na prova, irmão. A gente nem vê isso na Bíblia. Por mais que eu acredito que ele tinha muito mais motivo do que nós, do que muitos crentes, na verdade, de dizer isso. Olha, não é fácil não. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, nós sofremos pressões de todos os lados, mas você nunca vê a gente dizendo, meu irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa, não é todo mundo que aguenta não. Olha, o negócio é difícil. Rapaz, é espinhoso. Não tem essas conversas na Bíblia. Hoje a gente vê uma boa parte dos irmãos dizendo isso. Não é fácil. Muita pressão, é muito espinhoso. Rapaz, olha, eu não sei não, para aguentar, como que a pessoa quer trazer os méritos para ela? Fulano aguenta porque fulano é forte mesmo. Não, querido, não é na nossa força. Amém. É por isso que a gente tem esse poder em vasos de barro, para a gente dizer, rapaz, como é que tu aguenta isso? Rapaz, é Deus em mim. Amém. Se não fosse... Mas rapaz, por que eu não vejo tu desanimado? Porque eu não vivo olhando para o natural, querido. É interessante porque ele diz aqui, vê, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Essa palavra esperança não está ligada somente à volta de Jesus, não. Essa esperança quer dizer também viver sempre com uma boa expectativa do que está para acontecer. Rapaz, a pressão vinha, mas eles diziam, Deus vai me livrar. Deus não vai me deixar partir dessa vez, ó. Rapaz, a perseguição aconteceu, Deus tem um escape. Nós vamos chegar onde ele disse. Então ele era perseguido, querido. Era pressão por todos os lados. Era perplexo, né, rapaz? Aquele pastor fez isso. Então já sei. E agora eu sou pastor, vou ficar com vergonha de andar. Não, querido. Na verdade, eu estava até pensando nisso. Houve um tempo, né, que ser pastor trazia um sinônimo de uma pessoa com autoridade, tá? Hoje em dia, ser pastor já está começando a ser sinônimo de, olha, tá vendo? Será que é que nem aquele que roubou, adulterou,
aliciou uma menininha na igreja. Aí o diabo diz, olha nada, diabo, ei, a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos. Mas, ai de quem, por quem vier os escândalos. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar a pedra dentro do rio para ele afundar junto. Então eu não vou ficar, não é assim não, querido. É por isso que muitas pessoas elas ficam, nós sabemos sim, né? E isso é outro assunto que eu vou estar falando aqui nesses dias também. É que muitas pessoas elas não foram chamadas para ser pastor. Elas querem ser pastor, como a gente chama aqui nesse setor nosso, né? Na tora. Porque não teve oportunidade na sua igreja, ou porque se achou mais sabido do que o seu próprio pastor, ou porque não quis estar debaixo de uma liderança. Aí vai sofrer a pessoa que quer se colocar nessa posição, vai sofrer o povo que dá ouvido a uma pessoa dessa. O diabo vai pegá-lo rapidamente para trazer um escândalo no meio do povo e espantá-lo uma parte daquilo que a palavra diz. Vai querer lançar a fortaleza na mente de outros que não conhecem a palavra. Mas nós precisamos entender uma coisa. Se nós temos convicção, eu tenho convicção do chamado. E entendo que agora eu preciso me preparar para isso. Então a cada dia eu vou derrubar as fortalezas. Vou trazer o meu pensamento à obediência de Cristo. Quando as pressões vierem, quando aquelas coisas que me deixam perplexo, e tem coisa que já me deixa perplexo nesses dias, a gente nem vai estar aí, meu irmão, desanimar quando? Nós temos uma boa expectativa, querido, de que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. Amém. Nós temos uma esperança, né? Em todos os aspectos. Aí Ele diz de novo aqui, vamos para cá. Estou quase terminando. Versículo 8, tá bom? Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que, em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito. Criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito da fé, nós igualmente cremos e por este motivo falamos. Aleluia! Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma ressuscitará com Ele, nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quanto mais nós aceitamos que a nossa carne, ela foi crucificada em Cristo, a vida de Jesus vai se revelar através de nós. Quanto mais a gente leva o morrer do Senhor no nosso corpo, a vida de Deus vai se manifestar por meio dele também. E isso tudo depende, querido, do quanto a gente traz o nosso pensamento à obediência de Cristo. Isso tudo depende do quanto nós estamos dispostos a derrubar os argumentos, a altivez, as fortalezas que o diabo tenta construir em nós. Todas as vezes que a gente ouve a palavra, quando a gente lê a verdade da palavra, quando a gente ouve notícias externas, o diabo vai levantar argumentos, meu irmão. E nós precisamos estar preparados, querido, para entender que se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele é poderoso para fazer. Eu não posso deixar os meus sentimentos tomarem o controle da coisa. Não. Eu preciso a cada dia entender que os meus sentimentos têm rédea. E eu vou dominar os meus sentimentos para viver a vida de Deus. Então, queridos, olha, são 21 horas e 3 minutos. Sobe para cá o pessoal do louvor, tá bom? Eu estou aqui encerrando essa parte. E queria mandar a graça e a paz aí, né? Um cheiro para minha mãe que está nos assistindo aí. A bênção, um bênção para o meu pai também. E tem um grupo aqui abençoado nos assistindo, tá bom? A irmã Joelma veio hoje à tarde, né? O Bira não veio. Um abração aí para você, Bira. O esposo da irmã Joelma.
Então, olha, é isso aí. Pega essa verdade, medita nela, querido. Eu quero avisar para você aqui, né? Se você não teve a oportunidade de vir à tarde, e você deseja, né, expressar a tua oferta de generosidade ainda, eu queria que o pessoal da mídia colocasse aí na tela o número da conta do ministério, o número do Pix, tá bom? E você também que ainda não participou da nossa campanha, amando o próximo como Jesus te amou, a igreja amanhã vai estar aberta a partir das 8h30 da manhã. E você pode passar aqui e deixar a tua doação. Também se você, né, está passando por alguma necessidade alimentar, vem aqui, querido. Nós vamos te ajudar dentro daquilo que você necessita. Se você é da nossa igreja, você conhece alguém, vem, nós temos algumas cestas básicas aqui. E vamos fazer de você um canal para levar o alimento natural, levar o alimento espiritual, pregar para ela, para que ela receba não só algo que vai acabar com 8 dias, mas que ela receba algo que vai durar para a vida eterna, que é a própria vida de Deus, ela querendo receber a salvação, tá bom? Então você está vendo aí o número da nossa conta, o número do nosso Pix, e claro, né, você vai poder expressar a tua generosidade na oferta de gratidão. Se você vai fazer o depósito pela conta, você pode descrever oferta de gratidão, pronto. Você vai fazer pelo Pix, coloca lá também a oferta de gratidão. Não tem nada a ver com dízimos e ofertas, tá bom? Que nós fazemos aqui regularmente, quando cultuamos ao Senhor. Então eu só quero orar para encerrar com você. Aleluia. E claro, vamos a cada dia avançar. Também queria mandar um alô aqui, ó, rapaz. Para Jusilene Benício Ferro, graça e paz aí, ministra. Uma noite abençoada aí para você e toda a sua família. E para todo o pessoal aqui que está nos assistindo, tá bom? Então eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Porque nós sabemos que mesmo em um mundo cheio de turbulências e de notícias, Pai, que levam as pessoas para baixo, para ficarem desoladas ou opressas, nós temos uma notícia que derruba essas fortalezas, que nos faz vencer os raciocínios e altivez que o diabo quer trazer para nos paralisar. E obrigado por estar nos ensinando a levar o nosso pensamento alinhado, conectado ao pensamento de Cristo, que vai afetar todo o nosso comportamento, Senhor. Obrigado por estar nos ensinando a falar da maneira correta, a agir da maneira correta, Pai. Seja no nosso casamento, ou na nossa família, ou no trabalho, ou nos negócios, como empregado ou empregador. Obrigado, Pai, porque essa nova mentalidade construída em nós nos dará ideias para que mesmo em meio ao caos e à escassez, venham ideias que vão suprir não só a nós, mas aquelas pessoas que nos rodeiam. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, sabedoria chegando para a vida de cada um daqueles que tem pedido com fé. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado por mais uma volta para casa tranquila. Obrigado por mais uma semana, Pai, onde há uma expectativa de que tudo aquilo que o Senhor tem falado se cumprirá, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar com mais um louvor aí, uma parte. E fica na paz em nome de Jesus.